Olá, senhoras e senhores, um bom dia. Bem-vindos aqui ao nosso programa História Empreendedora Vivida. Estamos abrindo esse programa aí nessa semana com algumas entrevistas a empreendedores, de sucesso, que têm histórias aí interessantes. O objetivo principal é trazer um pouquinho de ânimo aí para os empreendedores, conhecendo a história, sabendo, que os empreendedores de sucesso não são só flores, tem também problemas aí, principalmente no início. Isso tenho certeza que motiva as pessoas a empreenderem mais. E hoje estamos aqui com meu amigo, cliente, e que tenho certeza que a história é de muito, realmente, trazendo muita motivação para as pessoas, que é uma história muito bonita aí da criação e do crescimento da Zinho. João, muito obrigado pela participação, seja bem-vindo aí ao nosso programa, E eu queria começar pedindo, João, para que você se apresente, conte um pouquinho tanto de você quanto da Zinho, da empresa hoje, e depois, já contar um pouquinho da história aí de empreendedorismo, desde o início, como é que você começou, as dificuldades ali do início, para que todo mundo conheça um pouquinho da sua história, da história da empresa também. Obrigado, João. Obrigado, Eduardo. Bom dia. Sou João Pantuzzi Júnior, sócio e diretor da Zinho. Eu acho que é o que você falou, Todo o começo do empreendimento, de um negócio é sofrido, E depois fica mais sofrido ainda, Eu acho que não é fácil, mas é isso. Eu acho que todo negócio ele tem maturações, Eu vejo assim que cada fase do negócio é um tipo de sofrimento, é um tipo de problema, é um tipo de situações, A Zinho hoje ela tem 18 anos, comemora agora em maio, 18 anos de existência. O produto Pão de Alho, ele foi criado numa outra empresa, Na época eu tinha com sócio 2 padarias e uma distribuidora de produtos para padaria. O produto foi criado ali, mas assim, eu no meu íntimo, assim, eu sempre quis ter uma indústria mesmo. Eu no passado tentei fazer hambúrguer, hot dog como indústria, tentei fazer croissant, tentei fazer pão de forma, mas assim, nada com muito... Não tinha investimento, Enfim. E aí, numa reunião de final de ano da distribuidora, nós éramos distribuidor da Santista Alimentos, que depois virou Bung, que a Bung hoje tem uma atuação muito grande aí para insumos para as padarias. Eu passei a ser um distribuidor da Santista na época, que atendia toda a região aqui, Ribeirão, Franca, aí até São José do Rio Preto, por sinal, uma região muito boa, muito grande. E foi aí num feedback de final de ano, numa convenção, no qual eles premiavam sempre assim, o primeiro e o segundo lugar por item, por mix. Nós tínhamos lá 30 e poucos itens que a gente vendia da Santista. E essa distribuidora ficava, entre primeiro e segundo lugar e terceiro lugar, quase todos os itens. Então, aquele dia eu ganhei muito prêmio de primeiro e segundo, primeiro e segundo, primeiro e segundo. Isso era uma convenção a nível nacional, tinha mais de 40 distribuidores, Brasil ali, representando por alguém, nesse evento. E eles, acho que para me sacanear, tinha um item que eu fiquei em último lugar. E eles me deram uma lanterna, um troféu lanterna. E era e todo mundo deu muita risada com aquilo. Eu não dormi, cara. Aí eu não dormi porque é um feedback, assim, para mexer com o ego, E hoje eu uso como exemplo, feedback, ouvir coisas que a gente não tá fazendo bem é muito bom. Porque às vezes você não vê, a gente não enxerga o que a gente faz de ruim. Talvez a gente enxergue aquilo que faz de bom. E isso foi uma lição na minha vida, porque eu voltei de São Paulo, cara. Falei, nós vamos ter que inventar um produto, porque esse produto que eu fiquei em último lugar chamava Pães Internacionais. Era uma farinha com misturas para fazer pão italiano. Mas há 20 anos atrás, 25 anos atrás, acho que foi isso,
Pão italiano aqui na nossa região, até hoje não tem o hábito do consumo desse produto, né, a nível indústria, assim. Então, por isso que não vendia o item. Mas eu falei, puta, o que mais que pode ser feito além disso? Né, eu acho que esse foi o... E eu uso isso hoje na minha vida, né? O que a gente pode fazer de diferente, né? De lá para cá, nós tivemos aí várias dificuldades, crises econômicas, né? Mudança de tributações, mas é sempre aquela discussão, né? O que podemos fazer diferente, né? O que a gente pode fazer numa situação de crise, né? E estamos aí com a pandemia, né? Eu acho que desde o ano passado todo empreendedor está sem dormir, uns vendendo muito, outros não vendendo nada, vamos dizer assim. Mexeu muito, né, com o mercado de consumo. Um exemplo besta, mas antes para fazer uma revisão no meu carro era 10, 15 dias o agendamento. Ontem eu liguei na concessionária pensando em 10, 15 dias. A concessionária falou, não, eu tenho vaga para hoje. Mas como você tem vaga para hoje? Cara, não tem mais revisão. Ninguém está viajando, ninguém está usando o carro. Hoje a gente trabalha com 30%. Ou seja, 30%, cara, aí você começa a pensar, né? O que essa empresa tem que fazer para ser diferente, para sobreviver com 30% do faturamento? Cara, cheguei lá para entregar o carro hoje, vieram 3 vendedoras. Não, porque agora nós estamos fazendo uma lavagem por cristalização, eu não sei o quê, vão fazer um trabalho no banco do seu carro, ou seja, buscando alternativas. Sendo criativo, sendo diferente, né? Aquela frase antiga, se virando nos 30, né, Eduardo? Então, assim, eu acho que a Zinho foi muito isso, né? Porque o pão de alho, quando nós começamos, a ideia era vender para os açougues da região, para pequenos supermercados. A gente não acreditava, né? Eu, em particular, não acreditava no que poderia chegar, né? Ao longo desses 18 anos, a gente cresce 2 dígitos ano sobre ano, sempre 15, 20, 30%, 15, 20% de faturamento. Não necessariamente é resultado, né? Tem ano que às vezes você cresce faturamento, mas o resultado nem sempre é igual ou mesmo, por várias situações, ou por investimento, ou por falta de gestão, ou por falta de controle de despesa, né? Uhum. Despesa é igual unha, né? Parece que toda semana a gente tem que cortar ela, porque, pelo amor de Deus, o que cresce de despesa dentro de uma empresa é um negócio muito acima do faturamento, né? Exatamente. É isso, Eduardo. Isso é um pouco da história da Zinho, assim, bem resumido, né? Hoje a Zinho atua em todos os estados brasileiros. Nós temos operações em todas as capitais, todos os estados brasileiros com boas atuações, outras ainda nem tanto. Então nós temos ainda bastante área branca, né? Que a gente chama de crescimento horizontal. Tanto é que todo ano a gente cria plano para crescimento horizontal. E esse ano mais ainda, né? Porque o crescimento vertical, né? Vender mais para os mesmos não vai acontecer, né? O consumo de alimento foi bom 2020, vamos dizer assim, o segundo semestre principalmente. Mas para esse ano a expectativa é que não é tão bom. Mas e aí? O que nós vamos fazer? Né? Se eu não vendo mais para os mesmos, vamos vender para mais pessoas, vamos melhorar o mix, vamos trabalhar os itens que talvez não foram trabalhados tão bem no passado, né? Vamos criar situações, novas embalagens. Eu tenho... Uma vez eu dei uma entrevista para o pessoal da USP em 2004, que era uma crise financeira, e eu falei naquela época que eu gosto de crise, assim, eu gosto desses desafios. A impressão que tem que eu, João, assim, saio do... Né, primeiro vem esse desespero, né, vem o medo, né, vem o medo, nossa, não vai dar certo, vou quebrar, vai cair, vixe, não vou ter mais resultado, como é que eu vou pagar a conta? Vem, né, acho que uns 2, 3 dias vem esse medo, mas aí é pegar o medo e transformar ele em oportunidade, né? E, cara, impressionante, parece que quando você começa a ter isso como cultura, como prática, buscar alternativa, pensar,
Às vezes os filhos estão conversando comigo, puta, eu não sei nem o que eles estão falando, cara. A cabeça tá lá, o que eu posso fazer? Será que eu, né, como é que eu posso para vender melhor? Como é que eu faço para entregar melhor? Como é que eu faço para produzir melhor? Então, eu acho que isso é o diferencial, né? Porque sempre vem, cara, é impressionante, né? Parece que sempre vem uma luzinha lá no fim do túnel e fala, ó, tem essa possibilidade aqui, né? Ouvir a equipe também é muito importante, né? Põe todo mundo na sala, e aí? O que você acha que poderia fazer? Sempre vem também uma ajuda, talvez de uma ideia, aí o outro conserta a ideia, o outro arruma a ideia, o outro ajusta a ideia, vira um projeto e vira realidade. Para dar uma continuidade lá, como é que foi o desfecho daí dessa história da farinha, João? Você acabou conseguindo vender mais daí? Eu acabei pulando, né? Aí dessa farinha, Eduardo, então, aquele ano que eu fiquei em último lugar... Você criou o pão de alho para vender a farinha, foi isso? Aquele ano que eu fiquei em último lugar, a distribuidora tinha vendido 200 quilos num ano daquele item. E eu fiquei em último lugar com 200 quilos. Aí, um mês depois, tinha lançado o pão de alho. Eu fiquei um mês dentro de um laboratório, eu tinha padaria, e eu fiquei incansavelmente fazendo testes com essa farinha, que tipo de produto pode fazer, produto doce, produto salgado, e vai daqui, vai dali, tentando. E um dia, de um erro, de uma massa, ficou lá umas baguetinhas, aí a gente não sabia o que fazia com aquilo, meu padeiro foi lá e pré-assou no forno e largou lá. Cara, quando eu olhei aquele pão, assim, é isso que eu falo, enquanto você fica buscando, a mente trabalhando, cara, eu olhei para aquele pão e falei, nossa, meu, será que esse pão que tá pré-assado, eu consigo terminar de assar ele na churrasqueira? Pensei, né? Chamei eu tinha um técnico na época que estava comigo, falei, Robson, o que você acha de a gente fazer um patê, rechear esse pão aí e assar ele na churrasqueira? Você acha que ele vai terminar de assar o pão? O pão tava pré-assado. Falei, cara, não sei não. Falei, vamos fazer um patê aqui, vamos fazer 4 tipos de patê. Eu tava numa das padarias, falei, eu vou em casa buscar uma churrasqueira e nós vamos fazer o teste. 9 horas da manhã eu tava lá em casa, pegando essa churrasqueira, fazendo barulho. A minha esposa, onde você vai com essa churrasqueira, 9 horas da manhã? Falei, vou fazer um pão de alho na hora, assim, né? E assar na churrasqueira. Pão assado na churrasqueira? Meu Deus do céu. Aí quando eu voltei pra padaria, né? Nós tínhamos decidido em fazer 4 tipos de patê. Era um patê de 4 queijos, um patê de azeitona preta, um patê de alho e um patê de queijo com alho poró e alho. Puta, ele recheou ali, acho que 2 ou 3 pães. Só que antes, o primeiro dia, né, hoje o nosso pão é como se fosse um fólio de sanfona, assim, né, ele é recheado. Na época não, nós cortamos no meio, como se fosse fazer um pão com manteiga. Cheguei lá, peguei carvão, acendi a churrasqueira, botamos o pão, só que aí você virava o pão assim, virava de um lado, virava do outro, separava as partes. Mas mesmo assim, nós, os funcionários da padaria, o que tinha desse pão nós comemos. Falei, Robson, achamos. Pão de alho para churrasco com sabores. Dali nós batemos uma outra receita, aí fizemos diferente, né? Falei, nós temos que fazer de um jeito que o pão, na hora que eu mexo, que eu viro o pão de um lado para o outro, ele não separa. Foi quando nós tivemos a ideia de como ele é hoje. E aí, com isso, nós montamos um kit que a gente oferecia, porque eu tinha uma equipe que vendia para as padarias. E a gente oferecia, olha, nós temos um produto assim, que faz pão de alho para vender para churrasqueira, tá aqui foto. Aí nós montamos um catálogozinho, muito simples, mas funcionava, né? E aí fazer aquele pão de alho. Aí o cara da padaria, não, mas aí como é que faz? Não, o técnico vem acompanhar. Eu tinha um técnico, na época eu contratei um outro, que aí começou a pipocar, cara. Gente querendo. 6 meses depois, tava vendendo 10 mil quilos desse item. Não. Nós chegamos a vender no ano quase 80 mil quilos. Olha só. O segundo lugar no outro ano, que era o cara que tinha ficado em primeiro, ele tinha vendido 30 mil quilos. No segundo ano, ele tinha vendido 35 mil quilos. Nós vendemos mais que o dobro
né? Então, ou seja, nós saímos de 200 quilos e fomos para 80 e poucos mil quilos. Olha só. Então, aí virou pão de alho, aí virou um produto bem regional, por isso que ele é Ribeirão Pretano. Quase todas as padarias daqui da região faziam o produto para vender. Puta, aí a Santista foi vendida, né? Foi vendida para o Grupo Bung, virou o Grupo Bung, eu não me lembro na época. Aí mudou toda a diretoria. Puta, entrou um diretor, cara, não tá dando resultado. Nós vamos ter que tirar alguns mix de linha que não tá justificando a indústria. Tirou o quê? Pães internacionais. Aí, para distribuidor, é uma venda que era muito saudável, porque só a gente tinha esse produto. Então, vendia com margens boas, e as padarias vendendo bastante pão de alho também tinha resultado, assim, sabe? Puta, aí começou do zero. E nesse meio do caminho, minha esposa já tinha me orientado. Olha, você que sempre quis ter uma indústria, não perde a oportunidade. Esse é um produto para industrializar, Mas a gente ali no dia a dia, né, padaria, distribuidor e vendendo o item, tendo o resultado. Aí de novo, né, de um outro problema, né, de um outro feedback, não tem mais o item. E agora? E agora foi tudo um investimento em tempo, em dedicação, em ter aquela receita. Demorei quase 3 meses para chegar o engenheiro que tinha desenvolvido o produto. E, cara, cheguei, expliquei o motivo, eu quero montar uma mini fábrica, mas eu não posso te vender, isso é da companhia, isso é de um grupo multinacional, né? Eu não posso passar receita para você, não é assim. Só que eu desenvolvo um para você. Falei, tá bom. Puta, mais 3 meses para esse cara me dar um retorno. O cara parecia estrela, assim, sabe? Parecia o presidente da Coreia lá, que ninguém fala com o cabra. De repente ele chega para mim e pede um valor que eu não tinha. Era um valor hoje de um carro, um valor hoje de 150 mil reais, talvez. Eu falei, cara, eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho como financiar, porque eu vou financiar um dinheiro do quê? Uma receita. Eduardo, eu financiei 2 carros, como se fosse 2 carros, um para mim, um para minha esposa, e dei 2 carros pro cara. Nossa! Peguei essa receita e comecei a fazer a mistura para fazer o pão. Então já começamos endividado, né? Porque você não tinha dinheiro para pagar a receita. Mas aí eu passei a ter uma receita, ter um cara assinando por essa receita. Aí tivemos outro problema, porque ali tinha algumas enzimas que eram importadas, eu não tinha como importar, e era volume pequeno. Aí eu tive que buscar aí esses importadores, falar, importa para mim, e eu compro. Mas enfim, aí são as dificuldades do dia a dia mesmo, né? Mas aí passou essa fase, começamos a fabricar. Eu me lembro que o primeiro dia nós fabricamos 200 bandejas. É bem parecido com os 200 quilos lá da pré-mistura, né? E hoje nós estamos aí com capacidade produtiva para 160 mil bandejas dia. Nossa, olha. Que coisa, hein? A Zinho hoje está na 10ª expansão nesses 17 anos. 17, né, pô? Vamos comemorar 17 anos. Nós estamos na 10ª expansão. Olha só. Isso, cara. Estão ocorrendo, né? Já com a sucessão ocorrendo na empresa. Estamos aí. A Poliana tem 23 anos, ela está comigo há 2 anos e meio. Está cursando administração, mas tem uma paixão por gastronomia danada, vai fazer a sua 2ª faculdade, tá certo, tem que ir lá. É uma empreendedora também, gosta de empreender, mas tá lá comigo, tá lá crescendo com a gente, me apoia muito nas decisões. Tem um filho de 18 para 19 anos, que também está cursando administração, aos pouquinhos está indo também. Acho que isso é um pouco mais lento, né, essa sucessão, isso leva um tempo de maturação. Mas é isso, vamos embora, vamos encarar 2021 aí
Ô, João, eu queria também que você contasse um pouquinho de como que vocês passaram aí o ano passado, a crise, que eu conheço a história, né? Eu sei aí que vocês tiveram de novo, como você sempre falou, né? Esse medo inicial, transformando em oportunidade. E até para que realmente motive, né, e mostre aí para os empreendedores, os empresários, né? Como que você fez transformar o medo em oportunidade. Eu acho que o que nós fizemos, né, galera, foi entender, né, buscar, assim, o que nós vamos conseguir vender. Nós vamos vender 50%? Isso é o potencial com uma crise, né, com a pandemia vindo. O que nós pensamos é assim, né? Puta, vai fechar tudo, todo mundo vai ficar em casa, quem é que vai comprar pão diário? Vai comprar pão diário para quê? Não é? Vai comprar os itens básicos, né? A gente sempre imagina, e foi o que aconteceu no primeiro e segundo mês. Quando a gente olha março e abril, né, nós, em março, se eu não me engano, nós fizemos 65% da nossa meta. Em abril, nós fizemos 70% da meta. Mas aí, o que nós fizemos com esse medo? Vamos olhar para dentro de casa, né? O que é gordura, o que é músculo, o que é investimento. Então, nós fomos lá no financeiro mesmo, abre as contas aqui, abre os DRE, o que é esse contrato aqui? Para que serve? Tem finalidade? Pode deixar para depois? Então, basicamente, nós cortamos despesa em todas as áreas, toda. Cortamos coisas que a gente não queria, talvez. Cara, mas a empresa tem que sobreviver. Né? O importante é resguardar a empresa e alguns empregos. Infelizmente, tivemos que demitir algumas pessoas, né? Porque se nós vamos vender 50%, 60%, a gente entende que tem que ter 50%, 60% das equipes. Mas aí o governo lançou aquela medida para a gente não demitir, nós aproveitamos uma parte, né? Nesse meio do caminho tinha muito casal, né? Porque eles vão se conhecendo e vão casando na empresa, né? Você não contrata casal, mas quando você vê, tem um monte lá. E aí, puta, se é casal, um fica, o outro não fica, talvez, assim, sabe? Puta, isso aqui tem uma família. Então nós começamos a olhar no detalhe quem tinha condições, né? Puta, isso aqui, a esposa dele é muito bem empregada, ou o marido tá bem empregado, então, bom, aqui não tá. Então nós fizemos, dá trabalho fazer isso, mas aí acho que tem que olhar o lado social das coisas, né? A gente tem que pensar nas pessoas também. Uhum. Mas assim, não foram muitas demissões, não. Nós cortamos bastante contrato, tinha bastante investimento em marketing, mídia, agência, contratos jurídicos, contratos com... Nossa, cara, nós refizemos mais ou menos uns 70 contratos, banco principalmente. Banco foi uma briga assim, incansável, 3, 4 meses diminuir juro, porque o juro tá baixando. Ah, mas eu tenho um contrato do passado, cara, eu quero refazer o contrato, eu vou pegar um dinheiro aqui, vou pagar você, e você... Cara, e foi assim, e com isso foi acontecendo, né? 99% dos bancos atendeu, só um que não, e vou falar, porque eu já falei para eles que eu vou falar mal deles, é o Safra mesmo, o único banco que não fez nada, de 7 bancos, todos os outros 6 refizeram os nossos contratos, alonguei alguma coisa, diminuí juros, tiramos um pouco de garantia. Foram assim, não foi na primeira reunião, não. Você tem que fazer uma, você tem que fazer 2, você tem que fazer 3. Talvez tem que dar umas juradas de morte, assim, sabe, cara? Se você não fizer, você tá fora. Então, mas isso deu efeito, né? Hoje terminamos um ano com uma dívida com juro bem menor, alguns investimentos que aquilo a gente achava que era essencial, ele passa a não ser essencial, né? Muito investimento com tecnologia, ele é importante, mas às vezes gasta muito dinheiro. É um número que eu via muito pouco dentro da empresa, né? TI. Cara, a gente gasta muito dinheiro com tecnologia, com muita empresa de informação. Quando você você começa realmente a analisar, você fala, cara, será que eu preciso hoje de tudo isso? Então, 2020 foi isso, Eduardo. Nós passamos basicamente
A segunda quinzena de março, abril e maio só fazendo isso. Era 12, 14 horas por dia renegociando. Renegociamos todos os contratos. Não ficou um contrato ou renegociando pela metade, ou 30% menos, ou não tendo aquele contrato. Cara, aí você tira a despesa, mesmo que caia a venda, o resultado aparece. Legal. Então, assim, chegou no final do ano, ainda fechamos com um resultado muito melhor do que aquilo que a gente esperava. Bom, isso é gestão, né? Isso é empreendedorismo e gestão na veia, João. Olha só, parabéns aí pelo sucesso, apesar das crises, né? Que legal. E o João, para a gente até terminar aqui, eu queria depois que você deixasse até uma mensagem de otimismo aí para os empreendedores, mas eu queria também ouvir de você qual que é, que eu sempre gosto de ouvir isso de empreendedores, e eu sei que você tem uma cabeça muito boa para pensar futuro, né? O que você enxerga? O que você está enxergando aí do mercado de forma geral e, claro, também do mercado de alimentos, que é o que você está mais alinhado para os próximos anos, né? E, claro, que isso depois você vai alinhar com a estratégia da ZIM. E depois deixar uma mensagem aí de final de otimismo para os amigos empreendedores, né? Não desistirem no meio do caminho aí, né? Muitos pensam em desistir, eu sei que tem muitas dificuldades, mas você já mais do que provou que não desistir, correr atrás realmente, ir fora da caixa, ajuda bastante. Eu acho que pode ser as duas falas juntas, assim, né, Eduardo? Eu acho que é aquilo, né? Eu dei o exemplo do carro lá, né? Que foi levar o carro numa revisão, e foram me vender 3 serviços novos e eu acabei comprando um. Então, ou seja, saíram da casinha, né, cara? Aquela empresa que vivia da revisão, ele reagendou, ele se reestruturou. Então, eu acho que, assim, primeiramente é a gente olhar para dentro do nosso negócio, ver como é que tá as nossas despesas, como é que tá, né, os nossos investimentos nesse período, assim, de crise, que a gente tá de incertezas, né? E nós estamos num ano de incerteza, porque eu acho que quase ninguém esperava essa segunda onda desse nível, né? Se falava de uma segunda onda, mas não desse nível, não nesses níveis de lockdown, de fechamento, de redução de dinheiro, né? Hoje tem menos dinheiro circulando. Cara, mas eu acho que o Brasil, ele é muito rápido para recuperar as coisas. Porque a gente vive em problemas desde que eu me entendo por gente, né? Se a gente começar a ver todo ano a gente tem um problema. Falta água, não chove, nós vamos ter problema, racionamento de energia. Nós vamos ter impeachment, nós vamos ter aumento de imposto, nós vamos ter um câmbio desfavorável, né? Nós temos eleição no ano. Puta, a gente escuta isso há muitos anos. Nós não fomos criados para ter uma estabilidade. Eu acho que o dia que tiver estabilidade vai ter mais problema. Né? Eu não sei quando eu vou viver numa instabilidade. Então, a mensagem que eu deixo para os empreendedores que é isso, tem que ter paciência, tem que saber esperar, né, momentos ruins. É difícil, talvez, falar isso, porque dependendo do caixa da empresa, né, o empreendedor está lá no desespero dele. Mas é isso, o produto que ele tem, o serviço que ele tem consumidor? Né? E de que maneira que você atrai o consumidor? Como é que você vai vender o teu serviço ou o teu produto? Acho que aí é a chave do negócio. Aí ele tem que ficar 2, 3 dias sem dormir mesmo. Ele não tem outro jeito. Ele tem que buscar meios para fazer diferente, para tentar aumentar o faturamento, para tentar vender para outros, criar situações. E não desistir nunca, né? Eu acho que... E a expectativa que eu tenho que para o segundo semestre, né, com a vacinação, comenta que nós estamos atrasados, mas, tem um monte de país aí muito mais rico do que nós, está abaixo de nós também. Então, acho que é isso. Segundo semestre, eu tenho certeza que o país retoma suas atividades ao normal, e aí vai circular muito dinheiro, vai ter muitas novas oportunidades, né? Então, acho que a mensagem que eu deixo é isso, não desistir nunca mesmo. As dificuldades, elas existem mesmo. E as crises é para isso, cara. Para tentar inovar, criar, fazer diferente, fazer melhor, fazer de um outro jeito. E lá na frente, talvez, vai
vai recuperar aquele período que não foi tão bom, né? E quando começar a poder comemorar, fazer muito churrasco e comer muito pão de alhozinho, né? Aí com certeza, pão de alhozinho, né? Estamos aqui, Ribeirão Pretano, né? Eu tenho uns amigos de vez em quando me mandam foto. Cara, eu tô aqui no Acre e tô vendo o teu produto. Fala, puta, cara, compra mais uma bandeja aí, porque tem conta para pagar, cara. E é isso. Legal. Muito bom, João. Olha, bem legal, cara, a participação. Agradeço de novo aí o contar a sua história. Tenho certeza que vai estar ajudando muito aí aos colegas empresários, empreendedores.